era um povo muito marginalizado, considerado traidor do povo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café com Fé. Hoje num ambiente diferente, aqui na chácara dos meus sogros, eu gostaria de convidar você a que desse um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, clica no joinha para você ser notificado sobre os próximos vídeos. Também faça um comentário nesse vídeo, uma sugestão que você tenha, uma dúvida sobre a Bíblia, um pedido de oração, nós iremos orar por você. Mas começando o nosso estudo, hoje eu gostaria de comentar com vocês de uma que talvez seja uma das histórias mais engraçadas ou peculiares da Palavra de Deus, que aconteceu durante o ministério do nosso Senhor Jesus. Como vocês sabem, Jesus foi caminhando de cidade em cidade e pregando a palavra de Deus e pregando sobre o reino. Quando Jesus chegou em Jericó, as pessoas então se aglomeraram em volta dele para receber milagres, para ouvir mais sobre o reino de Deus. E no meio daquela multidão apareceu então Zaqueu, que apesar de ser judeu, trabalhava em favor do Império Romano, que dominava Israel naquela época. E por causa disso, os publicanos, como a Bíblia chama, mas os funcionários públicos do Império Romano, eram odiados pelos judeus devido à exploração do Império Romano e, uma certa forma, uma espécie de traição com o povo de Deus. Um outro ponto que se destacava nos publicanos ou os funcionários públicos do Império Romano era que muitas vezes eles não eram honestos no seu trabalho, ou seja, quando eles eram, por exemplo, coletores de impostos, que era o caso de Zaqueu, eles pegavam o dinheiro do povo e uma parte desse dinheiro ficavam para eles. Ou melhor, eles cobravam o imposto do povo acima do que o Império Romano pedia para que uma parte pudesse ficar para ele. Era um povo muito marginalizado, considerado traidor do povo. Mas Zaqueu tinha um problema. Zaqueu era pequeno em relação à multidão. E isso impedia que ele visse Jesus ou mesmo ouvisse Jesus. E como que Zaqueu resolveu esse problema? Zaqueu teve então a ideia de subir numa árvore por um lugar onde Jesus provavelmente passaria para poder ver Jesus. Então estou aqui debaixo de uma jaqueira, de um pé de jaca bem grande, que me lembra muito essa história. É lógico que não tinha pé de jaca lá em Israel. Mas o fato é que Zaqueu subiu numa árvore e ficou esperando ali Jesus passar. E qual é a surpresa de Zaqueu quando Jesus, ao passar por debaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, hoje eu irei cear na tua casa. Naquela cultura, não era comum você ir cear com pessoas que você não gostasse, com pessoas que eram consideradas impuras, pecadoras, como era o caso de Zaqueu, devido a tudo isso que a gente já falou. Jesus, então, contrariando todas as expectativas e os costumes da época, vai então cear com Zaqueu, para a surpresa e a crítica de muitos judeus, principalmente os fariseus. Talvez lendo esse texto, nós imaginemos que a ceia e o jantar, ele era como nós comemos hoje, onde cada um tem o seu prato, onde cada um tem o seu talher. Mas a forma como eles se alimentavam naquela época era um pouco diferente, onde havia normalmente uma única vasilha, onde havia ali cereais, legumes, ou seja, toda a comida, exceto o pão, e ali todas as pessoas colocavam a mão naquele prato e comia. É lógico que não era uma bagunça, cada um pegava de um ponto, como se tivesse partes separadas daquele prato, onde cada um comia a sua região ali, como se fosse uma pizza imaginária. Esse é um dos motivos porque você não comia com pessoas de quem você não gostava, porque era um evento muito íntimo, um evento que você só fazia com amigos ou com aqueles que você valorizava muito. Então, o ato de Jesus ter ido comer com Zaqueu demonstra o quanto Zaqueu foi valorizado, apesar de toda a opinião pública, e muito mais. Zaqueu ficou honrado pela presença de um rabi, ou seja, de um mestre ali
na sua casa. E no final do jantar nós entendemos por que Jesus tomou aquela atitude, porque Zaqueu então se levanta e declara que ele devolveria o dinheiro que ele tinha pegado para outras pessoas e que ele seria então honesto agora nos seus negócios. E aí então Jesus declara: hoje veio então salvação a esta casa. O que podemos tirar de tudo isso? Jesus então nos mostra que a palavra de Deus, ela é para todas as pessoas, que não importa o quão afundado na lama a pessoa esteja, não no sentido literal, né? Jesus nos mostra que não existe caso perdido. Jesus nos mostra que há esperança para toda e qualquer pessoa. Talvez você, meu amigo, julgue que você não tem mais esperanças. Talvez você julgue que um amigo, um familiar, não tem mais solução, que faz anos que você vem orando por aquela pessoa e a salvação não vem. Eu te digo, com a graça de Deus, a salvação pode chegar na vida daquela pessoa. Observem vocês que a salvação só chegou em Zaqueu, porque Zaqueu decidiu receber Jesus na sua casa. Assim como a palavra de Deus diz que aquele que recebe Jesus no seu coração também será salvo. O nosso Deus é capaz de fazer coisas impossíveis, é capaz de entrar na casa da pessoa e trazer salvação. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a sua graça alcançou a todos, alcançou a mim, alcançou a todos nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a salvação foi dada a todos. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que a tua palavra possa também chegar àqueles que não te conhecem ainda, que possam ser restaurados pelo poder do teu nome. E em nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meu amigo, não existe causa perdida. Sabe por quê? Porque Jesus, te ama muito e nós amamos também.